Bem-vindo, meu amigo empresário. A gente está aqui hoje com mais um episódio do podcast do grupo Alavix, sempre buscando trazer para você os melhores insights e soluções para o dia a dia da tua empresa. Dividindo a bancada comigo hoje, Lucas Urquiza da Lux Performance. Tudo certo, Lucas? Tudo maravilha. Bem-vindo ao amigo empresário que está aí. Hoje tem novidade aí, tem muita coisa boa. Bom, estreando nosso hall de convidados, Mike Bárbara, arquiteto de negócios, fundador do método PLM, do protocolo ARC, que a gente vai aprender um pouquinho mais. Mike, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, se apresente aí e bora bater um papo. Muito obrigado pelo convite e me apresente. Bom, todo mundo me conhece, ou quem não conhece ainda é porque eu estava escondidinho atrás de uma mesa nos últimos 20 anos aí. Mas falando um pouquinho, há mais ou menos 19, 20 anos eu já trabalho com comércio exterior. Há mais ou menos uns 15, 14, eu passei a ter uma rotina de idas para a China. Fico lá 20, 25, 30 dias, aproveito, faço uma feira internacional, depois vários negócios ali em fábricas, empresas e tudo mais, né? Tive uma larga experiência durante esse tempo aí com venda online, participei ali do crescimento de empresas razoavelmente grandes, né? Partindo ali de um faturamento baixo ali de 2, 3, 5 milhões por mês até a gente chegar no patamar ali de 160 milhões por mês, né? Eu presto consultorias já há mais ou menos uns 11 anos, né? Como eu sempre tive contrato de NDA, né, de exclusividade, então acontece que muitos dos clientes, eles eram... Eu não poderia atuar tanto, porque eu estava sempre atuando em nichos diferentes do meu core de negócio. Mas eu trabalho com China, China tem um fuso horário de 11 horas de diferença, então 8 horas da noite para mim é 7 da manhã lá, posso trabalhar normal à noite. A diferença é que eu fico com um pouquinho mais de sono do que o normal. Mas a experiência é vasta. Aí eu vou fazendo 1 milhão de projetos ao mesmo tempo ali e às vezes o pessoal me pergunta se eu tenho uma idade maior do que eu tenho. Não, eu tenho os meus 23 anos ainda. E tá rolando. Mas hoje eu estou com a consultoria e alguns projetos paralelos aí. Legal. Bom... Quer puxar aí o nosso... Vamos lá. Sobre... Cara, muito... A gente poderia abordar diversos temas aqui. Uhum. E quando a gente traz... Inicialmente, o Guilherme até citou, né? A gente traz o termo arquiteto de negócios. E você falou sobre a experiência de China, comércio exterior. O que significa na prática essa parte de arquitetura de negócios dentro do que você faz para comércio exterior? Enfim, traduz um pouco melhor essa questão. Então, na verdade, eu não me dei esse título, né? Um cliente meu que me falou isso aí, e aí ele ficou repetindo, entrou aqui, e aí não saiu por aqui, e acabou ficando, sabe? Mas o que acontece é que eu lido com muitas empresas de tamanhos diferentes, posicionamento diferente e nível de problema diferente, né? Então, entre... empresas maiores e menores, geralmente não tem muita diferença na falta de conhecimento base, sabe? Então, assim, eu sou formado em administração, mas tenho também comércio exterior, marketing. Inclusive, meu professor de marketing era doido para fazer um mestrado e dar aula. Eu falei, cara, não dá, eu sou pobre, estou trabalhando, mestrado tem que ter mais disponibilidade, né? Não sei se você sabe, mas tem. Às vezes você tem uma aula no meio da manhã da terça-feira e na quinta à tarde você tem que chegar lá na faculdade também, porque aquela aula tem que ser isso. Então, inviável, né? Não cabe na agenda, né? Na agenda da minha carteira nunca coube. Bom, hoje cabe, mas aí é outra história. Mas a ideia é que de tanto problema que a gente vê, que eu vejo, que eu enfrento, ou que eu faço diagnóstico para a empresa, não são sempre os mesmos problemas, os mesmos itens a serem ajustados. Mas é sempre um fator geral similar, sabe? O que é? O empresário, ele tem uma inteligência de negócio muito alta. Ele é um vendedor nato, sabe? Então, vamos voltar isso aí para as empresas que vendem produtos tanto offline quanto online, né? Ele tem uma venda balcão ou ele tem uma venda online. Esse empresário, quando ele contrata uma consultoria, quando ele contrata uma pessoa nova, às vezes ele está tentando tapar o buraco
daquela falha que já aconteceu. E ele nem mensura o quanto de dinheiro ele está deixando de ganhar, ele já perdeu. Então, assim, a perda e deixar de ganhar são duas coisas diferentes. Deixar de ganhar é falta de expertise em alguma parte da empresa. E você perde é porque foi prejuízo de fato, né? E ele nem tem consciência disso aí. E aí, essa falta de consciência, às vezes, é até interessante, sabe? Teve um cliente que eu dispensei, assim, eu demiti ele. É legal a gente falar que a gente demitiu o cliente, né? Agora eu posso demitir os outros. Antes eu poderia ser demitido, né? Mas, enfim. Não, mas a questão é, se o cliente ele não consegue, com habilidade interna ou necessidade interna ou a disciplina interna dele, se ele não consegue chegar ao ponto de falar, bom, eu sei que o caminho certo é virar para a esquerda. Ele está me falando que é para virar para a esquerda, mas ele fica parado. Ele nem está indo para a direita, que era o caminho errado que ele sempre tomou, mas ele também não vai para a esquerda. Então, a minha função é chegar nele e falar, cara, você está gastando dinheiro à toa comigo. Vamos fazer o seguinte, está aqui o plano, está aqui um MVP do plano, né? O MVP, para quem não sabe aí, MVP, é que é uma sigla em inglês, né? O mínimo viável para um produto, né? Seja ele online ou não, né? Seja ele um infoproduto ou não. Mas, enfim, tá aqui o MVP, você pode experimentar assim, implantar assim. Quer que eu faça? Né? Na consultoria é assim, eu posso pegar para fazer. É só uma consultoria leve, não tem um valor diferente e tudo mais, então eu não participo diretamente. Então eu não posso fazer, mas eu entrego para ele todo o plano, é só executar. Tem o beabá ali, se ele entregar para alguém, para o estagiário, ele vai conseguir fazer, mas ele não faz. Então, assim... Qual que é a questão aí? A questão aí é que a empresa ela não vai quebrar por falta de venda, né? Ela vai quebrar por decisões tomadas erradas com disciplina, sabe? Ele é muito disciplinado para fazer errado, porque ele acha que ele está certo. E esse achismo vem de uma falta de qualificação, talvez. Você é bom para vender? Excelente! Eu já tive cliente que faturava de 900 a 1 milhão por mês. E eu achava aquilo de um absurdo, porque ele tinha uma coisa furada na empresa dele que ele não percebia. E eu falei, cara, como não? Então, assim... geralmente, detalhe ali que se o cara resolve, ele vai alavancar de 1 para 5, 10, às vezes até mais. Na verdade, é aquele detalhe que, como eu falei, você não precisa vender mais para ganhar mais dinheiro. Você só precisa fazer de forma mais eficiente. Então, esse rapaz, eu fui para fazer um diagnóstico, eu não tenho preço tabelado, eu preciso enxergar a empresa para saber o que ele precisa ou não, como ele está, né? E se ele tiver perfeitão, parabéns, você está de parabéns, obrigado pelo café, você quer que pague esse café? Se não, tchau, obrigado, você não precisa de mim. Eu tenho que ser sincero nesse ponto, porque... eu não vou dar resultado se caso ele me contrata, porque achou que teria alguma alavancagem ali, sabe? Tá tudo redondinho. Mas por que arquitetura, né? Como você falou do início ali. Porque envolve várias áreas e parâmetros e habilidades dentro de cada uma delas que a pessoa não tem, né? Ou que ela... Vamos botar um exemplo aí. O que mais acontece funcionário ficou na empresa há muito tempo, fez muita amizade, a empresa mudou, demitiu esse funcionário e mais um amigo, né? Os dois pegaram um acerto muito grande. Aí eles pegaram esse acerto e juntaram e falaram, vamos abrir uma empresa de fazer caneta? A gente já sabe que o plástico vem daquele polímero ali, a gente sabe o preço da injetora, a gente conhece o técnico, vai ser tudo mais fácil. Eles trabalhavam lá na produção de caneta. E por isso, ele acha que ele entende tudo dali. Ledo engano, porque ele nunca entrou na gestão. Ele nunca entrou na prospecção de suprimento. Ele não sabe, ou ele ignora, que aquele produto que chegava como matéria-prima talvez fosse importado comprado de uma distribuidora, talvez fosse comprado de uma distribuidora que tem exclusividade com aquela empresa, que outros não compram. Então, assim, são mínimos detalhes ali que ele não enxerga. Então, a visão 360 da empresa só tem quem participa, né? Bom, eu participei, né? E, como eu falei, eu participei e como eu lido com importação, desenvolvimento de produto e marca própria,
eu interajo com a empresa toda, né? No começo você comentou lá do PLM, né? Que é Private Label Mastery, né? Foi um projeto inicial do 2024, onde eu escrevi ele, que era alguma coisa relacionada à arquitetura. Por quê? Porque eu tenho que lidar com o financeiro. O fluxo financeiro de uma importação é diferente. Mas eu só quero começar. Para começar, o fluxo financeiro de uma importação é diferente. Há como usar o governo também para fazer financiamento. Não precisa dispor de dinheiro, mas você tem que estar cumprindo algumas necessidades ali de regras, né? Eu preciso lidar com a logística, né? Eu preciso ensinar a logística a receber um container, verificar se ele está, de fato, ainda lacrado, se ele tirou o lacre para inspeção no porto ou não. Se ele foi inspecionado, ele tem uma marcação, se for carga solta. Então, assim, alguns pequenos detalhes que você tem que manejar. Por exemplo, a maioria dos RPs não estão preparados para emitir a nota de importação, né? A nota fiscal. Tem todo uns detalhezinhos, né? A parte financeira de pagamento, não só disso, mas também das despesas no Brasil, né? Então, as despesas no Brasil vão fracionar, você tem que fazer uma base de cálculo de custo muito mais complexa do que no mercado nacional. Eu tenho que lidar com toda a empresa. Então, conforme a empresa cresce e a minha operação cresce, eu cresço junto com a empresa e eu lido com todo mundo. Se eu conheço toda a estrutura, eu conheço as falhas também, né? E, de novo, não é única e exclusivamente uma característica e uma qualidade de negócio pequeno. Vender muito, ou vende, e aí, por que a empresa quebra ou ela entra em colapso? Então, ela entra em colapso de novo por decisões tomadas erradas. Por não conhecer o todo. Por não conhecer, mas assim, geralmente por ignorância. Sem chamar ninguém de ignorante, né? A ignorância é o ato de ignorar alguma parte do conhecimento. Então, quando você é ignorante em relação a uma área, em relação a outra, você ou coloca uma pessoa especializada ali, mas aí entra, quer ver? Uma forma mais fácil de te explicar. Vamos falar que você quer construir uma casa. Aí você compra um terreno. Tá. Eu quero a minha casa onde? Quero num condomínio fechado. Ok, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Tudo bem, né? Então você pega o terreno e começa a planejar a casa. Você constrói ela sozinho? Não. Tu vai precisar da mão de obra, vai precisar do material. Isso, vamos lá. A mão de obra que você acabou de falar. Você vai precisar de pedreiro, de servente pedreiro. A mão de obra está escassa. Esse tipo de mão de obra, o pessoal mais novo não quer participar desse tipo de profissão. Então, está inflacionando muito o valor do pedreiro, mas isso não vem ao caso agora. E aí você vai pegar um pedaço de papel e vai desenhar a casa e entregar para o pedreiro. O pedreiro, aí você planejou uma casa de um piso, você entregou para o pedreiro. E aí o pedreiro vai seguir aquilo ali à risca. Onde depois que tem parede, tem porta, ele vai fazer. Aí depois sai aquela bagunça, né? Não, mas a prefeitura não vai deixar isso. Tem que ter um engenheiro assinando. Opa, então eu já tenho um engenheiro ali. Você sabia que precisava de um engenheiro? Não, descobri... Quando a prefeitura falou... Sem querer, porque eu precisei... Me falaram que eu tinha que ir atrás da prefeitura para liberar não sei o quê. Aí na regularização ele falou assim, cadê a topografia ali, ou sei lá, cadê o mapa do engenheiro assinado? Eu falei, não sei. Não, mas tem que ter isso? Tem. Então vou atrás do engenheiro. Eu falei, mas tem um monte de engenheiro. Tem o elétrico, tem o mecânico, tem... Não, esse é o engenheiro civil. Tudo bem, vou atrás. Você está vendo que essa base de conhecimento, talvez ela não esteja voltada para o empresário? Então, o empresariado, ele começa de uma forma e começa a ter uma base de conhecimento empírico. Ele vai descobrindo. E aí, de repente, lá para o final da obra, você descobre que você tinha que ter passado um impermeabilizante na fundação e não passou. E aí as suas paredes estão dando infiltração, já no final da obra, já fazendo acabamento. Falei, eu não sabia. Declarar a demência... obra inteira foi por água abaixo, literalmente. Declarar demência nunca resolveu problema nenhum, sabe? Então, assim, é aquela coisa. Você é muito bom e ótimo. Voltando naquele exemplo lá do rapaz que eu fui fazer o diagnóstico com ele para depois dar um preço pela consultoria. Faturando ali de 900 mil a 1 milhão por mês,
ele não tinha um controle de estoque. Básico. Não é básico. É que assim, o crescimento orgânico, às vezes, não é tanto. Apesar dele ter falado que era formado em administração, mas há muito tempo, né? Não seguia essa métrica, entendeu? Então, às vezes, a falta de conhecimento mesmo. Por quê? Porque ele formou há mais de, 20 anos. E aí, o comércio era diferente naquela época, porque a venda online era menos ativa. Ela já era ativa, bem ativa, né? 2006, 2005. Mas, hoje em dia, é completamente diferente. Né? Então, para quem não participou desse fluxo de crescimento, de uma curva ascendente, ele está perdido em alguns pontos de conhecimento. Né? Mas o que você fala controle de estoque? Todo mundo fala controle de estoque. Fala, beleza, controle de estoque. Mas controle de estoque é como se fosse o telhado da casa que a gente está construindo. Uhum. E por baixo dele tem 1 milhão de outras coisas que a gente tem que colocar junto para não falar que... para citar o nome controle de estoque. Né? Então... empresas que elas não conseguem ter os dados deles. Às vezes eu chego lá na empresa para fazer consultoria, para prestar algum serviço em si, né? E a gente chega à conclusão que eu tenho que reduzir a verba de marketing para ele parar de vender tanto. Aí a gente maneja a parte interna, ele passa a ter uma margem de contribuição maior, né? Diferente de margem, tá? Margem de contribuição. Uhum. Aí... ele tem uma margem de contribuição maior, mesmo tendo menos pedidos, saindo menos produtos. O fluxo financeiro abaixa, porque ele não gasta tanto com estoque, e nem com embalagem, e nem com frete, e nem com isso, e nem com funcionário que ficava até mais tarde por causa disso. Então, você vai fazendo uma espiral de informação que, às vezes, ele se perde ali. Às vezes, não se perde, sabe? Às vezes, é só... O empirismo, ele leva ele a achar que está certo, porque ele já fatura muito. É que o muito de alguns não é muito para outros. Né? Dá para faturar muito e quebrar também, né? Eu conheço, acho que dá. Eu conheço vários casos e tem vários escândalos por aí saindo no jornal que as empresas elas entram em colapso. E a primeira coisa que o empresário ele acaba pensando no dia a dia dele eu preciso vender mais, preciso vender mais, preciso vender mais. Essa é a tara às vezes... dele. Ele não precisa vender mais. Ele precisa organizar a casa, que é o que você está falando. Uhum. Acontece que quando ele tem essa neura de preciso vender mais, ele não está errado. Né? E também não é uma neura, que é o que eu usei agora. A questão é que se ele vende mais bem estruturado, ele lucra cresce mais. A margem dele tem mais resultado. Né? Na linguagem contábil, quando você fala resultado significa a última linha lá embaixo, o quanto que está entrando no seu bolso no final do mês. Né? Então, há casos e casos. Aqui na cidade a gente é muito famoso. A gente é grande em relação a outras cidades e o resto do Brasil para tanta venda online, concentração de e-commerce e expedição de produtos de marketplace. Então, em volumetria, a gente só perde para São Paulo, que é a grande capital, e aqui na cidade a gente tem 450 mil habitantes. Então, somos os maiores expeditores de volumes de venda de marketplace. Né? Mercado Livre, até tive um contato comigo em relação ao Mercado Livre, procurando área, que eles querem fazer um centro de distribuição aqui com 20 mil metros quadrados. Mais um, né? Na verdade, eles querem fazer a locação, porque eles já têm, né? Só que eles querem Eles querem comprar e ter o deles mesmo. Não é comprado. Eles usam um método diferente. O pessoal geralmente não conhece. Quando você vem de uma corporação maior, você acaba conhecendo. Você faz um contrato de 10, 15 anos. O valor do aluguel do metro quadrado, geralmente 30%, 40%, 50% mais caro. Só que a área é sua, você constrói na planta deles, da forma que eles querem. Um pátio, por exemplo, no projeto do Mercado Livre, o pátio ele tem que ter sustentação de pelo menos 6 toneladas. Então, são 20 mil metros quadrados com 10 barracão e 10 de manejo. Né? Só que o manejo deles é diferente, eles funcionam com longos caminhos. Né? Então, os caminhões param de ré para o caminho, né? E o barracão está aqui atrás. Então, é como se fosse uma dock externa, sabe? E aí, ou pode ser coberto, pode ser descoberto, mas ali é um trânsito muito grande. E se você não tem sustentação de 6 toneladas por
polegada quadrada, não lembro como é que estava no projeto agora. Mas eu lembro do número de 6 polegadas, de 6 toneladas. O chão ele cede, né? É um fluxo muito grande de peso ali, manobra e tudo mais. Isso é só um detalhe de um projeto desse. E aí você tem a área, você tem o dinheiro para construir tudo. E aí eles começam a pagar aluguel, e aquele aluguel tem multa se eles falarem daqui 2 anos que querem sair. Então você vai ganhar de qualquer jeito, sabe? Só que aí eles estão atrás dessa área, aí ela tem vários critérios, tem que estar próximo da rodovia, tem que ser de fácil acesso, piriri, pararó. Franca não é um ponto centro logístico, né? É Ribeirão, então a central do correio fica lá, por exemplo. Então, se você quiser mandar uma carta do Lucas para você... Ela passa por Ribeirão. Ele vai botar ali no correio, o correio vai levar lá para Ribeirão, vai classificar e voltar para Franca para te entregar. É ruim, mas é assim que funciona. Enfim, é bom que não usa só correio, né? Deve ser por isso que está quebrando. Também que tem as transportadoras. Mas aí... Tá bem ou não, né? Mas enfim. Só arrematando, você comentou, né? Eu estava falando lá da arquitetura. Então, se ele não tem uma base, um alicerce, se a gente falasse do exemplo que eu dei lá da construção, se você não tem essa base, ou se você não tem alguém para chegar e falar assim, não, esse cara aqui ele constrói casa todo dia. Ele tem 1 milhão de experiência. Aí aquele ali também. Só que esse aqui é melhor. Ah, por que esse aqui é melhor? Ah, então, porque esse aqui ele constrói uma casa por dia. E aquele outro lá? Não, aquele lá também faz, uma a cada 2 anos. Então, quem conhece mais problema? Quem conhece mais defeito? Quem faz o mais volume, né? O problema e defeito é igual para toda empresa? Lógico que não. É por isso que não tem uma cartilha, né? É por isso que você tem que aprender uma linha de raciocínio de inteligência empresarial, né? Porque se você não tem isso, você não resolve o que você precisa dentro da sua empresa. Às vezes o problema do defeito da sua empresa não é o mesmo da sua, mas a base de conhecimento é a mesma. Se a base de conhecimento é a mesma, por que vocês dois não estão milionários levando o cachorro para cagar na rua 2 horas da tarde, igual qualquer outro milionário poderia fazer? Ah, meu concorrente está crescendo, eu não, né? Ah, eu tenho uma raiva disso aí. Cara, eu começo a ficar nervoso com essas coisas. Ixi. Ó, cliente não leva coice não, mas depois que assina o contrato, tem alguns que eu dou. Porque tem gente que gosta, né? Não que seja masoquista, mas ele gosta da verdade. E a verdade amortecida, ela nunca tem todo o efeito que poderia ter, né? Principalmente numa consultoria, onde... Vamos lá, o cara ele tá te pagando para você resolver o problema dele, ou pelo menos falar qual é o caminho. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado que ele deseja. Nem sempre o que ele contrata é o que ele precisa. Ele compra o que ele quer, mas ele recebe o que ele precisa. É diferente, tá? Aí é que tá. Se ele recebe o que ele precisa... E às vezes ele está precisando de ouvir, você precisa fazer isso aqui, porque senão vai continuar do jeito que está, pelo menos. É que geralmente você tem que gerar esse nível de consciência para ele. Por quê? Porque só dele ter te contratado, ele já admitiu que tem alguma coisa de anormal. A ser melhorado. É melhor falar assim, porque aí não subentende que ele está fazendo coisa errada, né? Sim. E geralmente eles não estão fazendo coisa errada, porque você só faz errado aquilo que você sabe que tem um caminho certo. Se não tem caminho certo para você, então tudo está certo. Se tudo está certo, por que eu preciso desse cara aí? Né? Então, assim, tem as duas vertentes. O exemplo da construção é muito boa. Ó, porque vamos falar que você está construindo a casa. Você vai começar. Você contrata pedreiro, encanador. Não, esqueci o encanador. Eu lembro daqui 6 meses. Ah, mas eu fiz com radier. Radier é quando você não faz a fundação com baldrame, que é aquela, quando você cavuca em volta, faz o quadradinho, põe lá, isso aí é baldrame. O radier, ele é uma plataforma. Então pode até ter alguma coisa de sustentação ali, mas ele é uma plataforma com ferragem e concreto. Depois você constrói em cima, né? Ah, você fez o radier, mas quem faz radier geralmente joga a instalação elétrica ou hidráulica ou os dois primeiro. Então, o primeiro cara que vai aparecer na construção é quem vai delimitar o espaço, botar ali a marcação e falar assim, aqui tem que ter cano, aqui tem uma saída de vaso sanitário, aqui tem uma torneira de apoio na lavanderia.
E aí vem encanador, coloca tudo ali, já joga a ferragem por baixo e tal. Aí depois vem a máquina de concretagem e vai jogar ali e eles vão fazer o trabalho deles. Percebeu que, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer com a empresa, alguém tem que vir primeiro? Só que se você não sabe, você vai contratar o encanador, que é o funcionário, né? Só lá na frente. E geralmente aí, num negócio, o cara é assim, ó, vamos fazer. Aí de repente já construiu e não dá mais pra fazer. Aí é um problema, porque assim, quando você corre atrás do crescimento, já está errado. Porque o crescimento, no começo você falou da estrutura do protocolo ARC, né? ARC é A de arquitetura, R de resultado, C de crescimento, ARC, né? Então é arquitetura, resultado, crescimento. Se você tem a base construída da forma certa, você consegue resultado. E esse resultado ele é orgânico. Então, você tira o máximo que você poderia tirar da venda. Seja ela no seu benefício fiscal, seja ela pagando menos imposto, que tem jeito de fazer na maioria das vezes, seja ela de qualquer forma, né? Você pega aí, marketplace, geralmente, o pessoal que vende marketplace, faz um monte de coisas que não deveriam estar fazendo. Ah, mas meu contador falou que está certo. Lógico que seu contador falou que está certo. Não é à toa que existe especialistas, né? O contador e tem um especialista tributário, né? Não teria um especialista tributário cobrando 10 mil por mês se o que ele faz não prestasse, né? Pensa nisso. Então, por que você acha que... Bom, há contadores excelentes que também vão lendo e aprendendo e melhorando e cobrando por isso também, por especialidade tributária. O Brasil tem mais de 460 mil leis tributárias. Com a reforma tributária vai diminuir bastante isso aí, mas vai ferrar bastante quem usa dinheiro errado do fluxo de caixa. Errado não, usa do jeito que todo mundo usa. Só que tem formas melhores para serem utilizados. E a partir de janeiro do ano que vem, vender o almoço para comer a janta ou pagar dividindo isso aí, a conta não vai fechar, né? Depois, se quiser, a gente até fala de reforma tributária. Mas voltando lá, porque senão eu perco, eu tenho fuga de pensamento. Vixe, se eu abrir muito parênteses, eu não volto, gente, vocês me puxam de volta. Mas eu estava falando ali da construção. Então, se você começou ali, eu cresci um pouquinho, vou contratar o pedreiro de marketing, vou contratar o pedreiro da logística, vou contratar... Nossa, eu preciso de um pedreiro financeiro. Eu vou contratar o servente para o pedreiro financeiro que ele não está dando conta. Cara, só de falar que não está dando conta já é um indicador de problema estrutural, sabe? Mas não você aprende essas coisas. Você aprende na faculdade, só que você tem que tirar 10. Você não pode tirar 6,5, tá? Porque quem tira 6,5 falta 35% da nota que vai fazer muita falta na hora que ele precisar usar ali na frente. E nem sempre você está ligado que aquela matéria é extremamente importante. Se estão passando, você tinha que estar absorvendo 120% dela, né? Impossível. Né? Mas com experiência, aí a coisa vai diferente. Tem um dito bem feio, né, que eles falam que ele é feio só no final, tá? Mas o dito bem feio é assim, ó, educação você toma em casa, né? Conhecimento você toma na escola, na faculdade. Experiência você toma no cu. Porque se não for assim, você não vai. Tem gente que não vai. Muito bom. Eu tô falando sério, porque, aí, por isso que, às vezes, a sinceridade extrema, ela vai ajudar você a ter um desenvolvimento melhor, né? Quando a pessoa chega ao nível de consciência do problema, às vezes é tarde demais. Porque o nível de consciência é o que atrapalha, segundo o IBGE, né? Se vocês procurarem, é um dado bem... Ele fica variando, percentual, mas ele é bem consistente, sabe? Que... As empresas no Brasil quebram até os 5 anos de idade, numa estimativa ali de aproximadamente 83%. Então, quer dizer que 83% das empresas que abrirem no ano de 2026, que a gente está agora, até 5 anos para frente... 83% a menos. 83% vai ter que quebrar. Esse número ele tende a crescer, né? Considerando a quantidade de mês. Se a gente colocar os mês na jogada.
Depende, porque quando eles mensuram, eles têm uma base lá de... não sei se você já olhou o estudo, mas... Não. Eles têm uma base e eles mensuram as bases separadas por tipos também. Então, você tem a base geral, né? E aí você pode segmentar ali, né? Então, mas ainda assim, o número... É que tem muita gente que usa empresa para outros fins, né? Então, esses outros fins, ela já nasce destinada a ser destruída, né? Então... ele se protege ali, faz alguma estrutura que ele se protege, e aí são 3 empresas. Tem uma empresa que é dona de uma empresa, que é dona da outra empresa, que é dona da trambiqueira. E aí a trambiqueira ela vai quebrar mesmo. Ela fica na ponta justamente por isso. Mas vamos considerar que essa não é a intenção do brasileiro. Ainda assim, 80%, 83% que você falou. É 80%. muita... tipo assim, praticamente todas as empresas, né? 2 vai sobrar. E assim, o que mantém o país, o que toca o país, são os empresários, né? Por mais que seja um país que a gente tem uma renda baixa, a gente tem um problema político muito alto, a gente tem um nível de corrupção muito alto, a gente tem a corrupção intrínseca na cultura brasileira, né? Que seja a sua mãe que não tem dinheiro para pagar 2 passagens de ônibus, falar assim, menino, fala que você tem 6 anos, você tem menos de 6 anos, tem 5,5. Para não pagar passa debaixo da roleta. É uma corrupção. É um tipo de botar uma sementinha ali na cabeça daquela criança que, se for justificável, você é um anti-vilão. Sabe qual que é a diferença de um herói, um anti-herói e um anti-vilão? Conta pra gente. Isso é legal. Pra quem escreve, é da hora. É que assim, o herói é o herói que todo mundo conhece, o paladino, aquele cara. O vilão é o cara mau, o antagonista do herói. Nem sempre o antagonista ele precisa ser egoísta, egocêntrico ou coisa do tipo. Desde que a justificativa dele seja plausível para ele não se vê como vilão. Então vamos lá, todo mundo conhece Marvel, a saga do MCU e o Thanos, né? Se você for pensar, o Thanos ele tinha uma justificativa para as ações dele. O que ele faria? O que ele fez? Ele falou, eu percebi que o universo ele é uma fonte esgotável de recursos, então eu quero levar equilíbrio para o universo. Eu quero dizimar metade da vida no universo, que aí eu levo o equilíbrio. Mas sem... É aleatório. Sem amarras, é aleatório. Não é critérios. É rico, é pobre, é verde, vermelho, azul, qualquer cor, tanto faz. Qualquer gênero, qualquer espécie, tudo. E essa era uma das premissas, né? Então, você olha para aquilo e fala, não, teoricamente ele está certo, né? Sim, só se você não faz cálculo. Geralmente o pessoal não faz cálculo. Vamos atrás da estrutura quando eu falo de cálculo. Que aí quando eu falo disso, parece uma empresa. Então, vamos lá. Se é uma empresa, como é que eu vou fazer? Eu vou olhar quanto tempo leva para dobrar a população da Terra. Simples. Em 1960, 70, a gente tinha metade da população que a gente tem hoje. Nos últimos 50 anos, pelo nível de desenvolvimento tecnológico e de alimentação, para suprir alimento, a gente tem a capacidade de dobrar a cada... bom, se a gente está falando dos anos 70 até agora... Foram, sei lá, 50 anos. 50 anos, 56 anos. Só que agora, em menos tempo, a gente dobra de novo. Só que agora a gente pode dobrar de novo com menos tempo. Opa, então vai ter que ter uma pandemia aí para matar metade, ou uns 10, 15%, só para a gente controlar ali, entendeu? Então, assim, as divisões geopolíticas, elas funcionam bem para isso também, porque cada um tem as suas políticas e tudo mais, né? Então, assim, voltando lá no Thanos, ele é um herói? De jeito nenhum. Ele é um vilão? Teoricamente, ele usa os caminhos errados pelos bons fins, né? Tem uma entrevista nossa, eu esqueci o nome do ator. Ele está num talk show e ele é do Bastardos Inglórios, mas ele é o nazista. É o que faz o coronel lá, né? Aí o que acontece? Na entrevista, o host, né, ele vira e fala assim... Cara, como é que você consegue fazer um vilão tão sádico daquele jeito? Ele é muito sádico e não sei o quê. Ele virou e falou assim, não, mas é simples. Eu nunca atuei como um vilão. Ele falou, por quê? Porque naquele papel, aquela pessoa, ela se via... Do lado certo. Do lado certo. Ou seja, você depender da destruição ou da miséria de um segundo para a sua felicidade...
você não está do lado certo. Apesar de você achar que sim. Ou você acha que quando tem uma guerra, famílias inocentes dos dois lados rezam para o mesmo Deus e ele vai ajudar quem? Ah, me ajuda a ganhar a guerra, me ajuda a ganhar a guerra, me ajuda a ganhar o jogo de futebol, me ajuda a ganhar o jogo de futebol, me ajuda a ganhar dinheiro na minha empresa, me ajuda a ganhar dinheiro na minha empresa, mas os dois são concorrentes, vai ajudar quem? Entendeu? Então, a premissa do antivilão e do anti-herói é que são as formas de aplicação, né? O anti-herói, ele não é ortodoxo no heroísmo dele. Ele faz a coisa certa por meios não muito normais, né? É tipo um Wolverine defendendo um rapaz, mas para ele defender, ele cortou o cara que é o agressor. Cortou assim, fatiou ele, né? Tirou as 3 garras de cada mão ali e foi para cima. E o antivilão? É a mesma coisa. É ao contrário, né? Então, assim, ele tem intenções vilanescas, né? Mas ele usa de caminhos que, quando você analisa, parecem estar certas, né? Então, pelo que a gente está falando aqui, todo empresário, se ele não tiver bem estruturado, se ele não tiver uma boa base desde o início, ele pode ser um antivilão dentro da empresa dele. E falando ele quer o melhor para a empresa dele. Falando de Brasil no final, a gente vai ter o cara que não tem a base. A gente acaba tendo quase todo mundo na base, né? Porque, assim, eu não sou perfeito, não estou longe de ser, né? Eu tenho minhas empresas também, eu presto consultoria, mas eu tenho Joy Venture, eu tenho sociedade de outras empresas, são outras áreas, outros ramos, né? E uma coisa que eu gosto é resolver problema, né? A minha tese de TCC, ela foi sobre isso, né? Gestão empreendedora e a valoração que o mundo, né, que o meio internacional de contratação dá para o brasileiro, né? Porque aquele jeitinho brasileiro, ele é tomado como uma forma de resolver problema ainda dando lucro, né? Então essa era a minha tese de TCC lá atrás, está lá na Unifacef esperando se alguém quiser sentar para ler, né? Mas é curioso que eu gosto desses quebra-cabeça de empresa, né? Então eu continuo prestando consultoria ali e tocando a vida. Mas a parte arquitetura é porque, de fato, ela não está num livro, né? Ela não está... Se você tem a base de conhecimento, você sabe como... voltando lá na casa, né? Na construção da casa. Você pode ter o melhor parceiro do seu lado ali. Vocês dois acabaram de receber um acerto enorme lá da empresa que vocês saíram e vão começar a construir casa para vender. Se fizer um movimento errado desde o começo, os dois vão perder todo o investimento. Comprou o terreno no lugar errado. Construiu a casa na proporção errada. Compramos a gente vai construir 2 casas num terreno e fazer o valor da construção ser metade do lucro. Ou seja, eles vão dobrar o dinheiro, eles vão pegar 50% a mais do valor do dinheiro no final da venda das 2 casas, certo? Compliquei? Pega um terreno de 10, dividiu, o valor de construir uma, eles vão fazer 2 e vão vender. Aí o valor final da venda das 2, somado, vai ser o valor do terreno mais a construção das 2. A outra metade sobrou, eles vão girar e tudo mais, enfim. Mas vai ter a lucratividade daquele valor ali, né? E aí eles vão retomando o valor de investimento até o valor do que roda dentro da construção, do negócio deles, ser dinheiro de terceiro, né? Que essa é a premissa, né? Botou 200 mil cada um, assim que os dois pegam 200 mil de volta, isso aí é chamado payback, né? Todo o dinheiro que você bota é investido e você consegue ele de volta. O payback ele pode durar 1 mês, 1 ano, 10 anos, 5 anos, né? O McDonald's, por exemplo, quando você compra a franquia, o payback é de 5 anos, em média. Você põe alguns milhões de reais para só daqui 5 anos você sentir alguma coisa, né? O payback do valor integral. Mas o valor integral investido numa taxa Selic de 14,25 e uma certa desenvoltura aí, você pode conseguir bem mais por mês ali do que essa dor de cabeça de ficar cuidando de funcionário e franquia dos outros, né? Mas, enfim, a questão ali da construção que eu estava comentando é que você começou às vezes errado, não sabia, achava que sabia porque você mora numa casa, então eu conheço de casa, eu tenho problema com a minha casa direto, eu vou resolver a vida. Eu não sei como ninguém teve essa ideia antes. É só construir a casa para não ter problema, que todo mundo vai gostar da casa. Mas não existe recompra depois, então não precisa fazer
tão bem assim, sabe? Não é tão simples assim, né? E assim, faz sentido pensar nesse aspecto quando a gente leva pro caso da casa, mas também quando leva pro caso do empresário. Porque ele acha que a ideia dele é genial e que ele vai conseguir fazer algo do zero, só que aí volta na questão do 360. Ele não tem a visão do 360, ele não entende o contexto como um todo. Às vezes ele tá num patamar legal, ele tá num patamar alto, mas às vezes não ele tem muitos anos de experiência. Eu já tive cliente aí que o faturamento dele era bem razoável ali, sabe? Na média de 15 a 17 milhões por mês. E pouquinho, coisa à toa. Razoável, ajeitadinho. Só que tudo offline. Tudo offline. Não vendia uma vírgula online. E outra, a parte de atendimento não era boa. Atendimento telefônico. Saque. Sabe? E, cara, pequenos movimentos alavancam mais a venda ainda. Então, assim, estruturalmente, ele estava muito bem amparado. Ele tinha um departamento comercial legal. Tinha algumas coisas para resolver? Tinha algumas coisas para resolver. Mas ele tinha um marketing razoável ali também. Então, assim, algumas coisas já estavam funcionando. Então, se você aplicar alguma métrica ali dentro, você enxerga onde tem mais defeito, menos defeito. E defeito não, mas o que pode ser feito a mais aqui e ali para chegar no 100% ou pelo menos bater 90% em tudo, sabe? Uhum. Pô, chegar numa empresa que bate 90% em tudo, eu vou fazer um contrato de 3 meses só, fora do normal, né? E falar, cara, a gente faz um contrato de 3 meses que eu acho que tem pouco a ser ajustado aqui, pelo menos até onde eu sei. Porque a partir do que você ajustar, aí seu limite aqui é 160 milhões por mês. 150 por mês, 100 milhões por mês. Porque assim, tem algumas faixas, né? Vai mudando a estrutura e vai mudando a forma de linha de raciocínio conforme a faixa de faturamento, né? Você pode olhar a faixa de faturamento ou você olha... Se você olhar alguma outra coisa, você acaba distorcendo um pouco o resultado que você pode dar, né? Mas não que o faturamento seja a coroa, né? Geralmente o pessoal olha só isso e aí a falha está aí, porque quando você cresce olhando só a venda, você não percebe o tamanho do prejuízo que você gera com outras áreas, né? Então é nesse ponto que eu falo de falta de consciência, sabe? Você começa a fazer uma venda maior, você faz todo um aparato melhor e no seu bolso não sobra mais. Aconteceu alguma coisa de errado. Tem muita coisa errada, né? Que mais que... Cara, difícil depois, assim, né? Pô, foi uma enchente aí de... Tem muita... Quando a pessoa ela tem um nível de conhecimento e vivência, porque não é só conhecimento aqui, tem experiência também, aí vem e a gente tem que acertar tudo... Ô Mike, deixa eu fazer um back to basics com você aqui. Vou te fazer uma pergunta um pouco mais básica em comparação a tudo que a gente já conversou até agora. Porque assim, a galera pega, abre um negócio, for falar, putz, eu tenho, vou dar um exemplo que a gente está na época de Copa do Mundo, a gente vê muito revenda de camisa, a famosa tailandesa 1 para 1. Tá? Aí o cara vai lá, acha um fornecedor, um atacadista, compra e fala que tem uma empresa, tipo assim, eu tenho um e-commerce de venda de camisa de futebol. Na tua cabeça, na sua visão, na sua vivência, isso é ter um negócio ou não é bem assim? Ela tem um negócio que não é bem assim. Entendi. Ela tem os dois. A questão aí é que, assim, o exemplo foi bom e foi ruim, né? Porque... camisa, ou seja, camiseta, uniforme, seja das seleções ou de qualquer outro aí, eles têm registro de marca, tem INPI envolvido ali, ele não vai conseguir importar para começar, porque ela tem um branding ali que a marca vem, ela tem que ser autorizada, né? Você tem que ter homologação, enfim, tem várias coisas para serem corridas ali no meio do processo. Legalmente falando. Legalmente falando. Então, se ela fizer isso tudo dos meios legais, ela não tem um negócio. Mesmo ela fazendo dos ilegais, ela não tem um negócio. É porque assim, eu vou voltar nesse exemplo da camiseta, mas vamos voltar aqui para o que a gente tem aqui, ó. Tem esse copo bonitão aqui, ó. Olha, ele tem um negócio dourado aqui em cima, bonitão, né? Às vezes, se a gente tomasse o uísque, ficaria mais bonito ainda.
Acho que ele é para Negroni, esse copo. Talvez. O pessoal é muito requintado aqui. A questão vamos falar que no Brasil a produção de copo é cara, né? E aí ele vira e fala assim, cara, mas eu conheço todo mundo que compra isso aqui, eu vou vender isso aqui, né? E aí eu vou achar um fornecedor. Ele encontra um fornecedor. Ele pegou uma indústria brasileira mesmo, ou uma chinesa, a gente chega lá. Ele pegou a indústria brasileira, conseguiu comprar uma certa quantidade que ele consegue, que é o pedido mínimo da indústria, né? Ele comprou, né? Chegou lá, tá a marca aqui, Copex, né? Que é nome feio do caramba, mas eu acabei de inventar. Vai que existe. Aí... Pessoal da Copex. Desculpa aí que não foi a intenção. Mas aí tem aqui a Copex. E aí ele criou essa... já veio com essa marca da Copex, embaladinho, bonitinho, etiquetinha, tudo certinho ali. Ele cadastrou lá no RP que ele é organizado, ele sabe que tem que ter um RP. Ele colocou lá um Bling, qualquer coisa ali, um Tiny. E aí registrou tal, jogou no Mercado Livre, na Shopee e tudo mais, tal. Fez um cadastro novo que a Temu tá começando a vender no Brasil agora, tá sabendo, né? Uhum. Tá fazendo um cadastro. Pelo menos vendedor brasileiro. E aí ele começa a vender. E aí, às vezes, ele comete o erro de quase 100% dos market players, sabe? Os sellers. Ele olha a venda, o ganho da venda por valor. Eu vendo aí eu pago tudo, sobra as coisas lá, ganho R$5 cada um. Se eu vender 10 desse, dá 50. Aí eu arrumo outro produto, e aí eu vou vender 10 dele, vou ganhar mais R$2 cada um. Então, 10 dele, 20. Aí deu 50 mais 20. Se eu arrumar mais um, que me dá mais... Ele faz a conta, de repente ele chega ao critério de eu faço R$500 por dia, tá ótimo. Dá 2.500 segunda a sexta, mas ele tem que trabalhar sábado e domingo também, né? Então são 7, né? 3.500. Olha que beleza. E aí no final do mês, calcula isso aí e fica louco. Não, eu quero isso aí para mim. E aí ele monta essa empresa e começa a vender e vende cada vez mais, né? Ele tá errado? Quando ele começa a vender cada vez mais, ele percebe que lá na China tem esse mesmo copo. Não é da Copex. Mas lógico que a Copex é a marca brasileira aqui, né? Aí ele importa lá da China, né? Mas ele importa uma quantidade maior, porque precisa ter um certo volume, né? E agora ele tem capacidade de vender esse certo volume. E aí chega aqui, e aí ele começa a ter problema com o cliente. Às vezes ele começa a ter devolução, às vezes ele vai ter um monte de estoque parado, às vezes o valor que ele usou para importar da China está parado no estoque dele e o custo financeiro ele nem pensa que aquilo ali é um custo que ele tem que ser considerado no custo do produto. Tá vendo a bola de neve de um negócio meio simples? Uhum. E você sabe por que ele está tendo devolução e ele está com problema de venda? Porque quando ele fazia os anúncios dele, ele vendia o copo da Copex. E agora ele vende o copo. Agora ele tem um problema de marca. Então, era um negócio da primeira vez, agora a gente entra nas camisetas. Da primeira vez, ou como essa, ou como qualquer vendedor de qualquer produto, ele é um franqueado não consciente. Um franqueado não consciente, que é mais ou menos o que parece. A marca é do outro. O outro controla o quê? Controla a distribuição o que dessa marca. Envolve o desenvolvimento daquele produto. Qualidade, posicionamento, tudo. E você faz o quê? Eu compro daqui, ponho aqui e vendo para cá. Só isso. E aí você tem outros sites aí grandes que eles têm 1 milhão de produtos lá dentro e não tem nenhum que é de marca proprietária. Ou seja, vamos lá, a Makita, por exemplo. Todo mundo conhece as máquinas da marca Makita. E por ela ter trazido a primeira serra mármore para o Brasil, o pessoal acha que a serra mármore chama Makita. Quero uma Makita. Mas não tem Makita, tem da DeWalt. Mas é aquela que serra pedra? Falei, então me dá essa Makita da DeWalt. Sabe quando a esponja de aço, o pessoal chama de bombril? Você troca Isso aí é maravilhoso para um branding, né? Sim. Eu adoraria alguma coisa acontecer comigo assim. Vou sair comprar uma lâmina de barbear hoje. Quem fala isso? Todo mundo compra Gillette. Exato. Né? É a Gillette da Bic. A Gillette da Bic. Aquela de R$1. Aquela Gillette de R$1. E o cara tentando falar em inglês lá com o chinês, ele escreve Gillette, aí ele tenta traduzir Gillette, aí ele traduz Gillette e manda pro chinês, o chinês não entende bolhufas, porque ele não sabe. Entendeu? A falta de consciência, a gente fala de ignorância, é mais ou menos nesse sentido aí. Mas, enfim,
o exemplo lá das camisetas, né? Aí vai envolver o cara ter autorização das marcas, dos clubes. Ele fez tudo ilegal. Então, aí já começou tudo errado. A gente não vai falar dessa parte aí, porque senão eu vou ter que ensinar os caras a fazer coisa errada. Saber, eu sei. Eu vejo os clientes fazendo tudo errado. Assim, tem uns errados certos, tem uns errados errado. Aí depende. Mas a questão é que, só rematando aqui, Boa. é que o vendedor de produto, ele vende o produto. Só que não é dele, é dos outros. Né? Nunca foi dele, nunca será. E aí, o exemplo da Makita. Se eu tenho uma furadeira da Makita, eu compro essa furadeira, existe um negócio no mercado, quando o pessoal é pequenininho não conhece, mas eles chegam a certo patamar, eles vão passar a conhecer, que é o PMA. O PMA é o preço mínimo que a marca te autoriza a vender. Ou seja, não interessa se esse copo custa R$5 para ser feito e eu te vendo ele por 20, mas no mercado se vende ele a R$250. Eu vou virar para você e falar assim, eu te vendo ele por 50, mas o seu preço mínimo é 240. Mas você tá louco, tá triplicando isso aqui, quadriplicando, quintuplicando. Não interessa, eu não tô te perguntando. O preço de tabela é esse. Se eu descobrir que você está vendendo abaixo de 240, tem penalidade, multa, cessa ao abastecimento, tudo. Né? Várias, inúmeras marcas trabalham dessa forma. Eu citei a Makita, que eu conheço, pessoal, conheço um monte de marca por aí que a gente conversa bastante. Mas a questão é, se qualquer marca, distribuidor ou qualquer outro tem domínio sobre o que você faz na atividade principal da sua empresa, você não tem uma empresa, né? Você tem uma franquia não reconhecida ali. E como que a gente leva esse cara, esse aventureiro aí do empreendedorismo, né, da revenda, para um PLM da vida? Então, a PLM, que é o Private Ou Label... como que a gente abre os olhos desse cara para ele não ir nesse produto e investir em ter a marca própria dele? O nível de conhecimento dele, empiricamente falando, ele vai chegar a essa conclusão um dia, né? Não tem problema. O lance é que esse um dia ele pode durar um mês, um ano, uma década, né? Então, por exemplo, eu tive numa empresa que, a partir do momento que eu cheguei lá, a gente faturava na média de 6 a 8 milhões por mês, né? Sem marca própria, sem especificidades em cima de custo, né? Então, a viabilidade de custo, ela te aponta o caminho que você tem que tomar. Ou você vai tomar um caminho para a indústria brasileira ou uma indústria internacional, né? E aí, fazer todo o esquema ali da forma correta é decisivo também. Essa empresa não tinha representatividade de marca proprietária. Mas tem muito trabalho. Lógico que tem. De novo, porque se fosse fácil, tinha todo mundo aqui era milionário e a gente ia andar com o cachorro na rua 2 horas da tarde vivendo de brisa, porque o dinheiro estava entrando. Não é fácil, né? Um dos treinamentos que eu dou lá, do protocolo ARC, um dos feedbacks foi o melhor feedback que eu podia ter recebido e ela achou que ela estava falando mal, né? Ela falou assim, não, tá muito difícil, é muito denso. É lógico que é denso, é lógico que é difícil. Porque se fosse fácil, o seu concorrente não era seu concorrente, porque ele ia estar lá em cima. E você ia estar lá no alto, às vezes acima dele. Porque é difícil. Você olha para os lados e vê todo mundo igual, se está todo mundo batendo o braço e tentando ficar com a cabeça para fora na água, é porque ninguém sabe nadar. Se alguém sabe nadar, o que ele faz? Fica ali flutuando de boa. Ou ele vai nadar até lá na beirada, né? Ele sabe nadar, entendeu? Ele não tem desespero input nele, né? Uhum. Porque... É a hora que você vê o empresário parecendo um caça-fantasma, só que ao invés de uma pistola de plasma, é um extintor. E ele está nas costas dele. Ele viaja 3 dias, na hora que ele volta, pagando fogo para todo lado ali com o extintor dele. E a rotina dele é essa. Se ele não deita a cabeça no travesseiro sossegado, é porque coisa errada tem. Mas é porque a minha venda deveria estar maior. Tá errado pensar assim. Não só, assim, se a venda dele aumenta o valor de fluxo de caixa, mas se o fluxo de caixa dele é usado de forma inadequada, como é que ele sabe que ele está errado ou está certo? É um problema muito maior do que simplesmente só vender, simplesmente ter a marca dele. É um problema que a gente tem que olhar no 360 e entender
Aonde que é o problema de verdade? Porque cada negócio vai ser de um jeito. É que falar assim, olhar 360, parece que o cara não olha toda a empresa dele. Não, ele olha. A questão não é... tem um episódio do Caverna do Dragão, lembra do desenho? Ixi, eu lembro mais de um episódio que fala assim, ó, os olhos do observador, né? Até, inclusive, muito tempo depois, eu li um capítulo de um livro que tinha esse mesmo título, né? Os Olhos do Observador. Tratava de coisas diferentes, né? É um livro de um autor francano até. Aí, Os Olhos do Observador é o seguinte, é o ponto de vista, o aparato de conhecimento daquele que observa que vai te entregar a verdade, né? Ou a verdade nua e crua ali, ela te machuca e você evita, né? E você tem um processo de autossabotagem ou de pura ignorância mesmo, né? Você quer ignorar aquele fato, ou você não tem uma base de conhecimento. De novo, ignorância, né? Você não tem uma base de conhecimento para julgar o que é certo ou errado. Até você falar assim, eu acho que eu preciso de um cara de marketing, né? Por quê? Porque aquele cara também vai olhar para a parte de tráfego pago, isso, aquilo, aquilo outro. Embora quem dependa de venda só via tráfego pago também está condenado, né? Sim. O tráfego pago ele é um tipo desastre, né? Que é aquela coisa. Você para de investir nele, você para de vender? Sim, então tá errado. Boa. Infelizmente, a gente está chegando ao final aí do nosso bate-papo, que eu acho que poderia ser uma temporada inteira, né? Cara, é engraçado porque na hora que chega, todo mundo fica, será que... E passa muito rápido. Tem noção que passou mais ou menos 1 hora? Não. É que eu falo demais também, né? Os caras prolixos são assim, você acaba... Mas é bom que seja assim, cara, porque senão fica um ping-pong. Eu te pergunto, você responde rápido, eu já tenho que te perguntar de novo e tal. É melhor que a gente consiga realmente ter esse papo fluido aí. Vamos fazer um corte aqui rapidinho, Thiago. Eu preciso lembrar quem que eu preciso agradecer antes do encerramento. A gente faz... Agora já cortou, mas a gente faz ele numa outra tomada. Tá. Esse agradecimento. Porque você acho que vai fazer a abertura de novo. Eu tenho que fazer a abertura de novo? Que o Samuel falou. Ah, tá. Mas... Tá. Antes, fala pro Mike só... Abre um parênteses pro livro. E aí a gente pula pra terceira. Beleza. Mike, posso seguir? Beleza. Ô Mike, além de tudo, cara, além de todo esse conteúdo que a gente conversou aqui, e a gente estava falando, né, que foi realmente pouco tempo perto de toda a complexidade do negócio, você ainda tem um viés literário, né? Tipo, você ainda é um autor aí, não só de obras relacionadas diretamente ao teu trabalho, como de ficção também. Queria que você contasse um pouquinho para nós das suas obras, né? Convidasse o pessoal a conhecer melhor o teu trabalho de escritor também. E depois a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que a ideia é a gente ir colhendo essas respostas e fazer um vídeo institucional em cima disso depois. E depois que você terminar de falar dos teus livros, eu vou te provocar com essa pergunta aí para a gente encerrar. Certo. Os livros. A história é assim. Era uma vez. É escritor, né? É o seguinte, eu achava que eu era esquisito. Eu sou, mas não precisa confirmar com todo mundo, né? Era daqueles moleque que na adolescência às vezes tinha algum tempo no final de semana. Cara, quantas vezes eu já não peguei livro de, sei lá, poesia do Bandeira, né? E fui pra uma praça ou qualquer lugar sentar lá para ler, né? E aí... Beleza. O pessoal no colegial falava que eu falava difícil demais, que eu deveria cursar direito, né? Enganado por isso, eu já prestei direito também. Graças a Deus não passei, mas eu quase. Fiquei na lista de espera. Mas a questão é que durante um bom tempo eu atuei com teatro, né? E aí até teve inclusive um dos anos do Águas de Março que eu ganhei 7 prêmios, 7, 9, sei lá, perdi... Sei lá, é porque foi uma sketch muito boa, né? Eu e um amigo escrevemos uma sketch, fizemos sonoplastia, isso, aquilo, aquilo outro, e, cara, ficou muito bom. A gente ganhou o primeiro lugar, né? Mais outros prêmios lá, sonoplastia, montagem, roteiro e tudo mais.
E depois eu fiz parte de um grupo de teatro por muito tempo também. Eu acho que deve ter dado aí uns 8, 9 anos, sei lá. É que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A esposa que sofre. Do teatro a gente teve que... Uma pessoa foi fazer artes cênicas não sei aonde, o do grupo tal coisa assim. Na época a gente fez várias montagens, fez uma bem interessante do Alto da Barca do Inferno para a Unifacef. A gente apresentou no Teatro Municipal várias vezes para a galera de lá, depois do Beneficente. Fizemos uma montagem do Os Miseráveis. Essa peça ficou grande, 2h30, quase 3. Tinha intervalo e tudo mais. Bem legal também, bem famosona. Da época, né? Uhum. Na época ainda tinha, assim, Velociraptor passando na rua, tinha Tiranossauro Rex correndo lá no mato, lá no fundo. Pré-meteoro, então. Pré-meteoro, isso. Entendi. E aí, eu e um amigo, depois que a gente finalizou tudo que tinha que finalizar no grupo de teatro, a gente resolveu partir, não deixar essa veia artística morrer. E a gente combinou de estudar, né, mais ainda em relação a isso, né? E aí, enquanto a gente tinha um projeto social lá de Palestra da Alegria e tudo mais, né? A gente teve um grupo chamado Dodói Não Dói, atendemos bastante gente aí. Era o Dr. Neurão, que era meu amigo, e eu era o Dr. Zão, né? Zão era o sobrenome. Enfim, e aí dessa veia artística a gente começou a estudar para escrita criativa, literatura e tal, e fazíamos uns encontros ali toda semana, uma vez por semana, discutindo sobre teoria, isso, aquilo, trocando capítulo, não sei o quê. Saiu um livro disso aí. Ele quase foi publicado pela editora Autêntica, do Grupo Gutenberg. 14 anos atrás, 15, sei lá. Só que ele entrou na geladeira por publicações de outros volumes dos sucessos do ano, né? E aí eu tô na geladeira até hoje. Congelado lá. Nunca publiquei isso aí. Mas com o tempo eu fui criando contos, e conto é mais fácil. Você não precisa ter tanto tempo para escrever, a estrutura é bem menor, então você vai desenvolvendo isso aí. Escrevi para algumas revistas literárias e tal, participei de alguns concursos. Mas recente eu apliquei em mim uma coisa que eu falo para alguns clientes para tentar sair da ignorância, né? Que é a regra das 100 horas. E a regra das 100 horas me deu um resultado legal que eu lancei há 2 semanas, né? E a regra das 100 horas não são das moças velhinhas. São das 100 horas, né? A premissa é a seguinte: você, para ser menos medíocre em qualquer assunto que você tiver a ser estudado, ou melhorado, ou crescido, você só precisa para estar 99% à frente de todo mundo que não sabe sobre aquilo, você vai estar naquele 1% que é a ponta da pirâmide, provavelmente depois de 100 horas. E essas 100 horas, se você dividir ela por 1 ano, 365 dias, faça chuva, faça sol, faça velório ou aniversário, você dividindo 100 horas dá 16 minutos e 80 frações de minuto ali. 17 minutos, vai? 17 minutos... Às vezes é uma ida no banheiro longa com o celular na mão, passando vídeo toda hora, certo? Uhum. Com certeza. E aí eu tava sem tempo para escrever, eu tava com a depressão sem escrita criativa, sabe? E aí o que eu fiz? Eu estruturei uma história, mudei a técnica de escrita para poder tentar fazer a coisa fluir, né? E aí eu lancei um livro de bosta. Que é um livro que eu escrevi sentado no vaso, 17 minutos todo dia depois do almoço. Por uns 2, 3 meses aí eu fiz isso. E aí tinha vai ter capítulo curtinho, que é uma boa, né? Porque o pessoal corrido da internet hoje não tem tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. Cara, se você dedicar 17 minutos por dia, você lê no mínimo, 1,5 livro por mês. 1,5 livro. Um livro de 200, 250 páginas, você vai levar aí na média de 6 horas para ler. Sabe? Se você lê devagar, como eu, porque eu tenho TDAH ali, tem uns probleminhas ali que me atrapalha ler e eu leio só devagar. Eu não consigo ler depressa. E isso acontece. Mas acontece o seguinte, que resultado disso foi eu me forçar a seguir minha própria regra que eu passo para o pessoal, para que eles melhorem e implementem base de conhecimento, dedicando o mínimo. Já que a gente está na era da falta de tempo, da falta de tudo, cara, todo mundo tem tempo para fazer aquilo que é prioridade e é importante, né? O Cortella mesmo fala,
se é tudo urgente, tudo está na mesma lista com o mesmo nível de prioridade. E por que você fez aquilo? E não o outro. Ah, não, mas aquilo era urgente, assim como os outros da lista. Ah, então é porque aquilo era importante, né? Você passa o importante na frente. O pânico desse urgente, ele vai ser o importante, né? O importante é passar na frente. Então, para quem corre atrás de tudo pagando fogo, ele sempre vai pagar o fogo do que é mais importante para ele na hora. E nem sempre o que é importante para ele é o necessário para a empresa. Boa. Mas vamos lá. Eu fiz essa regra, criei esse texto, ficou interessante, e aí a minha promessa e meu contrato pessoal era: terminei e publico, né? E aí, há 2 semanas, eu fiz capa, registrei registrei o livro, fiz o ISBN, por aí foi, e lancei ele há 2 semanas aí. Teve até um negocinho legal que aconteceu, ele ficou em primeiro na seção de ficção da Amazon, né? Boa. E em segundo lugar das novidades, ao contrário. Ele ficou em segundo lugar na Amazon, na seção de ficção, e em primeiro lugar na seção de novidades. Boa, né? Que legal, cara. Foi legal. Qual é o título? Além do Mais. Além do Mais. O Além do Mais. É só colocar lá no título, e escrever Mike na frente, M-A-I-K, tá? E aí vai encontrar. Aí, Mike, a última. Pode falar. Eu tinha trazido. Eu tenho uma. Você falou de literatura, eu tenho isso aí, mas eu não tenho só esse livro, eu tenho um monte de outros contos enfiados na gaveta ou na pasta virtual, né? Mas eu tenho alguns outros lá publicados também, né? E eu tenho um livro que tá para ser lançado também, em uma outra editora, e esse vai ser lançamento físico e tal. E eu tinha esquecido, tá aqui do ladinho, eu ia falar dele, esqueci. Mostra para a câmera ali pro pessoal ver. Então, só voltando aqui, ele é o Código das Marcas Próprias, né? A temática dele eu joguei logo na capa aqui, que é como criar, importar, posicionar e escalar produtos para lucros extraordinários na venda online, né? Boa. Por que o lucro é extraordinário? Você consegue comprar direito, vai depender da gestão da empresa também, né? Mas a questão é, quando você faz direito, a coisa vem tende certinho. a dar um belo resultado. Você tem um resultado maior. Isso. Então, assim, é muito do que eu apliquei em vários anos aí de experiência dentro do mercado online, né? A venda acaba vindo. Às vezes tem que controlar a venda. É engraçado esse negócio de controlar a venda. Como eu era responsável por tudo, eu era responsável pela gestão comercial também. E aí tinha hora que eu errava. Lógico que eu errava, mas eu errava por bem, né? Eu sempre errei. A única hora que eu acho que eu estou errado é quando eu acho que eu estou errado. Boa. Segundo Chaves. Mas, é porque dentro de gestão comercial, a gente fala gestão comercial, o pessoal não entende qual que é o tamanho da profundidade disso aí. Uma coisinha que você pode fazer, não é uma prática que todo mundo faz, né? Você pode fazer ou você pode deixar negado na política comercial de fazer isso. Se eu tenho um produto, ele vende demais, eu calculo a velocidade de venda, eu calculo a curva de crescimento, e eu vejo que vai chegar de novo só aqui na frente. E o tempo, ele só tem estoque para chegar até aqui. O que eu faço? Posso aumentar o preço, posso tirar a mídia. Primeira coisa que eu faço é tirar a mídia. Continua vendendo a mesma quantidade. Aí eu aumento o preço. Eu tive um caso desse, só que isso aí era uma demanda reprimida. E aí o negócio foi da hora. Como você não segura. Foi o seguinte, eu importei um produto para testar, botei ele para vender a R$ 69,90, me custava acho que R$13, né? 14, sei lá. E aí a R$ 69,90 entrou vendendo. Cara, era uma demanda reprimida. O pessoal via aquilo e falava, puta, vou usar isso aqui. Tá vendo essa mesa aqui? São várias chapas são os... Como é que chama isso aqui? As tábuas, né? Que é de madeira de demolição, né? Então eles vão alisar ela, deixar retinho e tal, não sei o quê, passar na plana e tal, e juntar isso aqui. Para juntar isso aqui não é só cola, né? Eles têm as cavilhas que vão colocando no meio aqui, e para colar, eles têm que juntar isso aqui. E usam um grampo, né? Era as duas pontas, a ponta de lá e a de cá do grampo. E aí o cara usa um cano de metal no meio dele, de 3/4, para segurar. E aí você põe vários. Isso não tinha no Brasil. Caramba. E aí eu trouxe, e aí é pequenininho, né? Você vende numa caixinha desse tamanhozinho. E aí o cano o cara compra lá na cidade dele. E, cara, tava na moda isso aqui, né?
mas vendeu que nem água no deserto. Se o cara tem dinheiro e está no deserto, ele compra. Aí, comecei a vender 69,90. Aí, na minha métrica lá, o meu estoque ia repor só lá na frente. Eu teria um gap ali de 2 meses. Eu falei, não, vou subir o preço. Primeiro parei as mídias, nada de parar a venda. Subi para 79,90, a venda aumentou. Aí subi para 89,90, a venda não mexeu muito, não. No fluxo de venda de aferição de 5 dias, né? A cada 5 dias eu aferia de novo. Aí eu falei, não, 119,90. Reduziu 15%, 20%. Sabe onde que eu errei? Eu errei em achar que a empresa estava ganhando muito e que o 69,90 era um preço justo. Ele era um preço justo. Pelo produto, você podia comprar isso aí no AliExpress. Ele ia chegar para você a 60, 70 reais e ainda você pagaria os impostos, né? Ah, mas não ia ter imposto, ia ter... Você não sabe, caixinha de surpresa, né? Mas ainda tem o frete internacional. De qualquer forma, estava num preço justo. Eu estava pagando muito barato, que eu comprava em volume, né? E aí eu consegui fazer ele dar uma reduzida boa na venda a 139. Resultado, no próximo lote eu passei a vender ele a 99 e continuou vendendo no mesmo padrão de grandeza e crescimento do 69. Então, boa parte boa parte do processo de precificação e estratégia comercial, ela está imbuída no tipo de nicho, no tipo de cliente, no tipo de... E nesse caso muita coisa por trás disso, sabe? Nesse caso não daria para você prever porque não tinha o produto no Brasil. Você estava sendo líder de mercado. Nesse caso é uma demanda reprimida. Líder não, pioneiro, né? Pioneiro no produto. Pioneiro. Agora, eu realmente preciso começar a nossa cerimônia de encerramento aqui desse episódio, infelizmente. Mas o encerramento contempla uma última pergunta, que é a pergunta que a gente faz para todos os convidados, e a gente quer ir registrando essas respostas para, quem sabe lá na frente, revisar isso ao longo do ano aí. Mike, qual a melhor pergunta que nunca te fizeram? Essa é boa. Infelizmente, eu não vou te dar muito tempo para você pensar nisso. Vamos trazer isso aí para a empresa. Eu gostaria que o empresário tivesse essa pergunta para mim. Porque se ele chega a fazê-la, é porque ele já tem alguma ponta de consciência. Que é o seguinte: no último crescimento que você já... vamos lá, se eu estiver perguntando para você, que é o dono da empresa, né? No último crescimento exponencial que você teve na empresa, qual foi a área que mais sofreu? A pergunta que eu gostaria de receber é a resposta dessa pergunta. Porque se o empresário está comigo e fala, eu queria saber o que você pode fazer por mim. Não sei, não conheço a empresa, né? E aí é aquela coisa, né? Se ele tem uma ponta de consciência de alguma coisa ali da empresa dele nas partes que ele não cobre, ele deveria estar ali, né? Então é bem por aí. Eu gostaria que viesse esse tipo de pergunta para mim, aquelas perguntinhas que fala assim, eu não posso te falar, me contrata que eu te falo. É essa daí que eu quero. Entendi. Boa. Encerrando mais um episódio do podcast do Grupo Alavix, eu queria agradecer demais esse bate-papo, Mike. Com certeza a gente aprendeu muito, a gente ganhou muito tempo aí nessa conversa. Queria pedir para você se despedir do pessoal, deixar suas redes sociais para o pessoal te acompanhar teu conteúdo aí. E quem sabe também entrar em contato para tirar qualquer possível dúvida que surja. O fórum é seu, fique à vontade para se despedir aí. Pode olhar para lá. Então, falarei para a câmera, quebrando a quarta parede, né? Mas a rede social, o Instagram ali, eu uso mais, @Mike Bárbara. O Mike é M-A-I-K e não tá errado, tá? Se achar que tá errado, não tá errado. O M-I-K-E até existe também, mas o Mike M-A-I-K é menos popular. .plm, né? Então, mikebarbara.plm se encontra fácil ali no Instagram. A empresa de consultoria é apextrade.com.br, tem ali o site para quem quiser.
Na Amazon, pode me procurar lá que vocês vão achar alguma coisa. E daqui a pouco tem o Código das Marcas Próprias na versão física e e-book. Também tem os treinamentos e tudo mais. O que não vão encontrar provavelmente vai ser uma tabela de preço com alguma coisa ali, porque isso não existe, né? Como eu falei, cada empresa é de um tamanho, cada empresa tem as suas peculiaridades e ali a gente precisa fazer um diagnóstico. Então, seja para um treinamento ou para consultoria, eu sempre rodo um diagnóstico para você ter mais consciência do que você tem na mão ali, o que você precisa, e se não virar negócio, pelo menos a gente aproveita o café, né? E se for online, a gente bebe o café. Se você daí, eu de cá. Agradecer também o Lucas Urquiza que compôs a mesa junto comigo. Obrigado, como sempre. Um prazer estar aqui. Você me acha tanto aqui no grupo.alavix, né? @grupo.alavix, e também no @Lucas Urquiza, que estamos sempre lá falando. Aí lá você vai ver tráfego, negócio, posicionamento, estamos sempre lá. É isso aí, eu sou o Guilherme Espósito. Você procurar esse nome, você encontra o meu perfil lá bem facinho. Gostaria de agradecer o Café Terreiro e a Casa da Vovó. Loja Casa de Vó. Loja... Vamos lá, posso fazer de novo essa parte? Pode. Só a minha? Só. Não, então tá bom. E eu sou o Guilherme Espósito. Você buscar lá nas redes sociais com esse nome, você vai me encontrar fácil. Agradecimento muito especial ao Café Terreiro e à loja Casa de Vó. Café Terreiro que fornece o combustível aí para o nosso podcast. Valiosíssimo. E a loja Casa de Vó que está fornecendo os nossos móveis. Obrigado pela puta que pariu. Pela puta que pariu. É isso aí. Obrigado pela puta. Pera aí. Vamos lá. Foco profissionalismo. Encerrando mais... Não, pera aí. E eu sou o Guilherme Espósito. Você me encontra fácil lá no Instagram. Só pesquisar meu nome. Agradecendo a loja Casa de Vó, fornecendo os móveis aqui para o nosso estúdio, para o nosso podcast. E o Café Terreiro, que fornece o combustível aí para as nossas conversas, sempre muito valiosas. Convido você a se inscrever no nosso canal, deixar uma dúvida, uma pergunta para a gente responder no próximo programa. A gente se vê. Até mais. Tchau.